Oi pessoal, tudo bem? Então, voltando aqui para conversar um pouco com vocês, né? Porque eu tô aqui organizando a clínica, repintando algumas coisas, fazendo uma faxina, né? Voltando aqui para conversar um pouco com vocês, eu gostaria de fazer uma série de vídeos sobre a Nice da Silveira, tá? Por que que eu vou fazer essa série de vídeos? Porque como eu estou trabalhando o seminário Mapeando as Obras Completas de Jung, e eu prometi que nesse seminário haveria comentários de casos clínicos. Aliás, o comentário de casos clínicos é uma marca aqui do canal, né? Muitos minicursos que eu fiz tem uma média de 2 casos clínicos por vídeo. E o primeiro minicurso que eu fiz, como aplicar o método de Jung à psicologia clínica, eu comento 10 casos clínicos, né? 10 casos clínicos são comentados nesse minicurso, como aplicar o método de Jung à psicologia clínica. Tá? Então, casos clínicos com pacientes psicóticos, casos clínicos com pacientes esquizofrênicos, casos clínicos sobre visões, sobre delírios, alucinações, tá? Como abordar determinados estados patológicos a partir da psicologia do Jung. Tá? Ah, e sem falar que eu já apresentei aqui muitos casos clínicos meus daqui do canal, né? Muitos casos clínicos eu fui apresentando ao longo de vários vídeos aqui do canal. É porque eu sinto falta, tá, gente? Muitos junguianos, quando falam, porque Jung, sim, mas como é que a gente aplica isso? E a melhor forma da gente aplicar é mostrar um caso clínico e ver como é que as coisas ocorrem, como é que as coisas acontecem, como é que as coisas se dão. Tá? Não porque, ó, isso aqui é um modelo que vai servir para os outros. Não, por quê? Porque o individual não importa perante o genérico não importa perante o individual. O objetivo não é criar um modelo, uma regra de como atender pacientes, como atender casos clínicos, né? Tem um minicurso aqui, por exemplo, no canal, só sobre como atender crianças na clínica do Jung, né? Como atender crianças na clínica junguiana, um minicurso inteiro sobre isso. Mas o objetivo não é mostrar algo assim, isso aqui tem que ser assim, né? A regra é essa. Não, evidentemente não. Tá? É apenas para mostrar como a clínica do Jung é prática e principalmente dialogando com a psicoterapia, como é que a gente faz. Porque eu confesso que quando eu estava na graduação, né, eu já contei para vocês, eu só tive 3 aulas de Jung em 5 anos. Né? Em 5 anos eu tive 3 aulas de Jung. Uma aula sobre desenvolvimento, que fala da velhice, porque falou da individuação e falou assim, 20 minutos falou sobre individuação. E outras 2 aulas em teoria da personalidade, em que Jung foi estudado com outros 8 autores. Né? Então, toda a minha experiência junguiana é essa. Na graduação, eu já lutava para que Jung fosse divulgado, enfim. Eu não quero que vocês passem por aquilo que eu passei. Né? Eu criei esse canal com o intuito de dar suporte, principalmente a estudantes que querem conhecer um pouco mais sobre Jung, além das aulas de psicologia, que muitas vezes mal se fala do Jung. Ou quando se fala de modo muito rápido, muito raso, muito rápido, né? Então, esse canal tem essa de dar esse suporte. E eu tinha até medo, né? Poxa, assim, eu vou estudar Jung, mas o que é que eu vou fazer quando eu tiver cara a cara com o paciente? Eu me perguntava isso, né? Então, eu fui recolhendo casos clínicos ao longo do meu trabalho como terapeuta e estou sempre apresentando os casos clínicos aqui no canal. E como eu estou falando das obras completas do Jung, e nós estamos conversando nesse momento aqui no canal sobre psiquiatria, eu resolvi fazer uma série de vídeos sobre o método da Nice da Silveira, porque o método da Nice da Silveira se dá num contexto em que a psicopatologia junguiana começa a ser estudada no Brasil de modo pioneiro, num contexto psiquiátrico, com muitos casos clínicos. Então eu pretendo conversar com vocês sobre o método da Nice da Silveira, ao mesmo tempo apresentando casos clínicos que a própria Nice da Silveira apresentou. Tá? Também porque quando se fala em Nice da Silveira,
se incensa muito. Ah, porque nisso, Nice da Silveira, nisso é massa, nisso. Sim, mas Nice da Silveira deixou material pra gente estudar. Nice da Silveira deixou pesquisa pra gente estudar. E a gente precisa estudar Nice da Silveira. Essa que é a questão, né? Não basta só ficar, poxa, é massa, Nício da Silveira é muito legal, nisso sim, mas Nício da Silveira deixou pesquisa pra gente estudar, deixou material pra gente estudar. E a gente vai estudar Nício da Silveira também. A gente precisa estudar Nício da Silveira. Até porque o começo da psicologia analítica no Brasil é bastante promissor, como a gente vai ver, né? Na minha opinião, a pessoa que mais entendeu Jung foi a Marie-Louise Wolfram, né? E tem uma carta da Marie-Louise Wolfram para Nício da Silveira, em que a Marie-Louise Wolfram diz: é muito bom, é muito reconfortante saber que alguém do outro lado do mundo entendeu Jung tão bem, né? Ela estava se referindo a Nício da Silveira. E o próprio Jung convidou a Nício da Silveira, e é um dos poucos momentos na obra do Jung em que ele olha para o Brasil, sabendo que alguma coisa interessante estava acontecendo aqui, do que diz respeito à psicologia complexa, à psicologia analítica, e obras dos pacientes, né, casos clínicos, né, obras dos pacientes, né, que superam até a noção de caso clínico, também não quero fechar um caso, não. Obras de pacientes da NICE são exibidas no Instituto Jung, lá em Zurique, a pedido do próprio Jung. Tá? Eu confesso a vocês que eu não tenho nenhuma prática no método da NICE. Mas eu acho que tem 3 brasileiros, um deles pernambucano, que são muito semelhantes, assim, cada um no seu campo, né? No campo da educação, Paulo Freire, do qual eu já fiz vídeos aqui sobre essa questão do Paulo Freire, as palavras geradoras, né? A questão da afetividade do Paulo Freire. Eu tenho um vídeo aqui sobre Paulo Freire. A outra que é a própria Nice, a questão da saúde mental. E um que é o Augusto Boal, do Teatro do Oprimido. Né? Na questão do Teatro do Oprimido, eu tenho experiência, porque eu fiz parte, na minha vida, do Teatro do Oprimido. Inclusive, eu era dirigido pelo diretor, que era dirigido por Augusto Boal. Inclusive, o diretor chegava pra gente com os e-mails que Boal mandava, que Boal estava acompanhando no trabalho da gente. E eu me lembro, tá, gente, só pra gente começar a entrar na questão da Nício da Silveira, que no método da Nício, tá, é que uma vez eu e meus colegas de teatro, a gente foi fazer uma peça de Bertolt Brecht, né, que falava sobre a Alemanha de 1934, no teatro, no Parque 13 de Maio, que fica no centro do Recife. Né? E a gente foi lá fazendo, tava fazendo e tal, e o diretor soprando as coisas no ouvido da gente, né? E a gente começou a fazer umas improvisações, e aí o diretor falou uma frase que foi o seguinte: vocês quebraram a ordem social. Nesse momento, o opressor vai querer oprimir. Não deu 5 minutos, apareceu um cara lá, dizendo: vocês não podem fazer isso aqui, vocês não podem fazer isso aqui, vocês não podem fazer isso aqui, não sei o que. Ou seja, aconteceu exatamente o que o diretor disse que ia acontecer. Nós quebramos a ordem social rígida e naquele momento, de modo reativo, né, o campo social, o campo político agiu. Um homem que certamente era um trabalhador, mas que reproduziu ali, né? A gente reproduz discursos dominantes, né? Reproduziu uma fala de poder, um discurso dominante. E até por se sentir oprimido também, ele começou a oprimir, né? O Paulo Freire diz que quando a educação não é democrática, o sonho do oprimido é se tornar opressor, né? Então a gente estava propondo ali uma educação democrática e essas coisas acontecem. O diretor previu exatamente o que tinha acontecido. Qual é a relação disso com o Nício da Silveira? Qual é a relação do Paulo Freire, o método do Paulo Freire, o método de Augusto Boal? É que tantos esses métodos de Paulo Freire, de Boal, de Nício, são métodos que trabalham a questão da espontaneidade da ação, certo? Inclusive, eu gostaria muito, né, um sonho, né, que políticas públicas, política de Estado em saúde mental no Brasil fossem sustentadas, alicerçadas pelo método
Denise da Silveira. Por que é que muitas políticas públicas no Brasil dão errado? Porque tudo vem muito estruturado pelo Estado e diz, as coisas são assim, a identidade cultural é essa. Quando, para a gente poder trabalhar a perspectiva da Nice, do Paulo Freire, do Paulo, é necessário o quê? A espontaneidade. Porque a espontaneidade quebra a rigidez da ordem social. Desestrutura muita coisa, que está muito rígida. E aí, pessoal, a questão da espontaneidade é a chave do diálogo com o inconsciente. Né? Porque, embora a clínica do Jung não seja uma clínica estruturada de antemão, ela é estruturada pelo sonho, pelo mito, pela fantasia, pelos mitologemas. Né? Por quê? Porque as imagens arquetípicas vão mudando a análise. Né? O terapeuta, junto com o paciente, vão fantasiando junto. E vão surgindo coincidências significativas, vão surgindo sincronicidades, etc. Né? Então, assim, a Nice da Silveira dirigiu o ateliê no setor de terapia ocupacional do Centro Psiquiátrico do Pedro II. Não pense que isso foi uma confessão que fizeram a ela. Na verdade, só deram esse ateliê para ela porque ninguém queria, ninguém ligava, ninguém acreditava naquilo. Esse ateliê aí, bota para Nice da Silveira. Né? Ela tinha sido a primeira psiquiatra do Brasil e a única mulher da sala dela, da turma dela, de formatura. E até para menosprezar Nice da Silveira. Entrega esse ateliê para ela aí e pronto. E ela fez uma revolução nesse ateliê. Ela transformou muita coisa nesse ateliê. Foram tantas exposições que repercutiram internacionalmente, chamou a atenção do próprio Jung. O próprio Jung convidou essa exposição para a Suíça. E com o tempo foram se formando o que a gente chama de Museu de Imagem do Inconsciente. Né, gente? Então, trabalhar com a questão da espontaneidade é um dos pilares do método da Nice da Silveira, né? E aí, fazendo um link direto com o seminário Mapeando as Obras Completas do Jung, acho que ficou claro, acho que ficou evidente nos vídeos que eu fiz sobre os estudos psiquiátricos do Jung, que a psiquiatria precisava de uma psicopatologia. E essa psicopatologia deveria estudar a vida psíquica interior dos pacientes com seus mitos, seus mitologemas, seus símbolos. Mas como acessar isso? Como chegar lá? Como é que a gente faz? Bom, Nice da Silveira, de modo espontâneo, sem dirigir, de modo autoritário, né? Os pacientes, simplesmente deixou os pacientes livres para que eles pudessem criar. E desse trabalho espontâneo dos pacientes começaram a surgir figuras de motivos arcaicos, de motivos mitológicos, de motivos arquetípicos, que a gente vai analisar muito nessa série de vídeos, nessa playlist sobre o método de Nice da Silveira. E essas imagens arquetípicas trazem consigo uma série de considerações que são fundamentais para a gente poder entender a psicologia junguiana. Eu lembro que uma vez eu li uma carta da Nice da Silveira para Jung, que ela diz que nunca sugeriu nada aos pacientes. Os mandalas, os motivos mitológicos foram surgindo espontaneamente, e Jung sugerindo muito a Nice que estudasse mitologia, que mergulhasse na mitologia. É interessante que, assim, eu considero, né, a arte como uma tentativa de síntese dialética entre dois polos, entre a realidade e o próprio mito. Tá? É como se entre a realidade e o próprio mito houvesse uma espécie de duelo, para ficar uma linguagem bem nordestina, né? Houvesse uma espécie de oposição complementar, e a síntese dialética que surge pegando elementos da realidade, pegando elementos do mito, fosse justamente a arte. E aí pintar, plasmar conteúdos psíquicos autônomos é uma forma de conscientizar essas imagens. Há coisas muito, muito interessantes, por exemplo, como algumas imagens que a gente vai analisar durante esses vídeos sobre o método da Nice da Silveira, explicando o método da Nice da Silveira. Algumas imagens, a princípio, surgiam de modo abstracionista. O que predominava era o abstracionismo no começo. E aí a Nice da Silveira vai interpretar que é por conta do esvaziamento e do esfriamento da afetividade.
mas que quando essa afetividade vai sendo trabalhada, os traços abstracionistas começam a se converter em traços figurativistas. E que há também uma transição entre a abstração, do próprio abstracionismo, e a empatia. Ou seja, Anísio da Silveira escreve que isso tem muito a ver com os tipos psicológicos do Jung, em que uma atitude abstrativa, diz respeito à introversão, porque o sujeito introvertido retira a libido dos objetos para colocar em algo mais abstrato, em algo mais subjetivo, e o sujeito extrovertido é o sujeito empático que coloca a libido nas coisas, né? Então, a questão dos tipos psicológicos, o tipo é o modelo geral de atitude, e a atitude é uma forma de dirigir a consciência. E é um modelo geral de comportamento. Esse comportamento Jung tem de respeito a aspectos arcaicos, filogenéticos, arquetípicos, né? Os padrões de comportamento. Questões como os tipos vão surgir na arte da Anísio da Silveira, nesse movimento que vai da abstração para a empatia, da abstração, do abstracionismo para o figurativismo. E também a gente vai conversar sobre o espaço subvertido, né? É por isso que eu lembrei da questão da minha relação com o teatro de Boal, porque o que a gente estava fazendo é uma espécie de subversão do espaço. O espaço subversivo é um elemento do método da Anísio da Silveira. E também a gente vai conversar sobre o afeto catalisador, que é uma questão também fundamental do método da clínica e da terapêutica, né? Do trabalho que a Anísio realizava no Centro Psiquiátrico Dom Pedro II, né? Ou de Pedro II. Né? Eu vou fazer mais de um vídeo sobre espaço subvertido, certamente, e vou fazer mais de um vídeo sobre afeto catalisador. A questão do afeto, da afetividade, tem muito a ver com os complexos, porque os complexos são carregados de afeto, são carregados de sentimentos, é uma forma de conscientizar os afetos. E afeto, principalmente. Afeto não é sentimentalismo puro, é todo mundo viver se dando beijinho, se abraçando. Não, a questão não é essa. Afeto é a forma como eu te afeto e a forma como você me afeta. A forma como eu te afeto e a forma como eu sou afetado por você. Como é que a gente se afeta junto, né? Essa questão da afetividade e por que essa afetividade age como um catalisador, né? A gente sabe que, por exemplo, a enzima é uma proteína que catalisa reações químicas, ou seja, ela acelera determinadas relações químicas, né? Assim como o símbolo, por exemplo, em Jung, acelera o nosso desenvolvimento psicológico, né? O símbolo é um transformador de energia psíquica, tá? O afeto, Anísio da Silveira, desenvolve, catalisa a nossa subjetividade. E a nossa subjetividade, evidentemente, deságua em um processo político, e comunitário, tá? Então, eu gostaria de fazer vídeos em que eu vou até indicar o livro, tá? Imagem do Inconsciente. Nós vamos comentar esse livro inteiro, página por página, tá? Nos intervalinhos aqui, entre um bloco do mapeando as obras completas do Jung e outro, citamos os casos clínicos para dialogar com a obra do Jung, tá? Quase que um seminário paralelo, mas eu também queria que fosse o lado mais lúdico do trabalho do seminário, que às vezes pode parecer muito conceito, coisa muito pesada e tal. Eu vou apresentar para vocês esse conteúdo. Vamos fazer aqui o que? Sei lá, uns 10 vídeos, 12 vídeos, não sei. Acho que mais uns 10 vídeos, pelo menos, sobre o método da Anísio da Silveira. Também convido vocês a participar e a se engajar com o desenvolvimento desse conteúdo, tá, gente? Não adianta a gente ficar só incensando, Anísio da Silveira é massa e tal, mas Anísio da Silveira deixou conteúdo pra gente estudar, ela deixou pesquisa pra gente estudar. E eu também gostaria aqui, de modo lúdico, terapêutico, vocês me acompanhassem, a gente fosse caminhando junto, afetando-se um ao outro, né?
aqui do canal e dialogando de modo com, a partir dos casos clínicos da Nice com o trabalho do Jung, das obras completas do Jung, tá bom? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Tamo junto. Não se esqueçam, vamos estudar Jung. É isso, pessoal. Muito obrigado.